não te causar problema nenhum. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Juízes, Josué e Ruth. Olha só, queridos, o que diz a palavra do Senhor. 1 de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Eufrates de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Agora, vamos ainda aí no capítulo 1, que diz a palavra do Senhor, no versículo 19 agora. Então, ambas se foram, até que se chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chamem Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém? Até aí, fecha os olhos, peça só para o Senhor falar com você, porque você já orou, você já o adorou, e agora é o momento dele falar conosco. Pai, fala conosco, Pai, porque queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, esse texto que nós ouvimos é muito triste, mas ao mesmo tempo é um ensino muito grande. E você vai ver aí, começa dizendo que faltou pão em Belém. Belém, o versículo 1, né? Julgavam os juízes, houve fome na terra. Então, aquela terra que é Belém é uma terra, queridos, que tinha sobre si a promessa de Deus. E olha que interessante nós entendermos. Em Miqueias 5:2, foi profetizado que de Belém viria o Messias. Olha só, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel. Então, havia uma profecia sobre Belém. Uma profecia que de lá sairia o Messias. De lá sairia o pão da vida, que é Jesus. Tanto que você pode se lembrar que enquanto Maria estava na Galileia, ela já estava grávida do 9º mês, ela teve que ser levada às pressas para Belém, porque Jesus precisava nascer lá em Belém, conforme a profecia do Senhor. E, no entanto, nós sabemos e vemos que Jesus, que é o pão da vida, realmente nasce em Belém, conforme a profecia, conforme a palavra de Deus, porque ele é o pão da vida. Então, Belém significa casa do pão. Só que houve fome na casa do pão. E o que acontece, queridos? O que fazer?
olha, eu estou na casa do pão, eu estou na casa da promessa, mas há muita escassez para mim, há um momento de luta muito grande. E qual foi o grande problema que ocorreu nesse momento, que é o que afeta muitas pessoas? Porque as suas decisões em momentos de crises, elas podem trazer tragédias, trazer terríveis circunstâncias e consequências para o teu futuro. Então, os momentos de crise, muitas vezes, querem te empurrar a ter atitudes precipitadas, a terem atitudes erradas, para que você saia da promessa, para que você saia daquilo que é a promessa do Deus Todo-Poderoso. E esse homem chamado Elimeleque, o que ele fez? Ele se encheu de precipitação, ele se encheu de egoísmo naquele momento, ele se esqueceu da promessa, ele se esqueceu daquilo que é a sua aliança com Deus. Ele morava em Belém, sabe o que ele fez? Ele foi para Moabe. Ele saiu do lugar da promessa, ele saiu de debaixo daquilo que era o governo, porque toda profecia, toda promessa do Senhor estava ali sobre Belém. E se estava faltando pão, era um momento de escassez, era um momento de problema, era um momento de dificuldade. Ele tinha que suportar o problema, ele tinha que suportar a dificuldade, ele tinha que suportar a escassez, porque assim como tem o dia bom, também tem o dia mau. Lembra de Jó passando pelo dia mau? Ele falou assim: Deus me deu bem, ele também não vai permitir o mal. Louvado seja o Senhor, nele confiarei até o fim da minha vida, ainda que ele me mate, nele confiarei. Então o problema de muitas pessoas é esse, ó. Por quê? Porque enquanto está tudo bem, você acredita que Deus está na tua vida, que Deus está fazendo. E aí vem uma situação contrária, você já entra no desespero, já quer tomar atitude precipitada, e geralmente atitude egoísta, e você vai entender o que esse homem fez. Queridos, Elimeleque, o nome dele tem um significado, e o próprio nome dele significa: meu Deus é rei. Antigamente os judeus davam o nome de acordo com aquilo que era, né, uma profecia, uma bênção. E o nome dele, Elimeleque, que nós vimos que se chamava o pai daquela família, ele significava: meu Deus é rei. Mas ele tem uma atitude na hora da crise, ele tem uma atitude na hora da escassez, ele tem uma atitude na hora do problema, que foi uma atitude realmente louca. Por quê? Porque é como se ele tivesse, quer saber, destronado Deus na vida dele. Quer saber? Deus não reina não na minha vida. Eu vou passar por essa crise, vou passar por essa situação aqui, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E sabe para onde ele foi? Foi para Moabe. Queridos, Moabe, é importante você saber quem era o povo de Moabe. Sabe quem era o povo de Moabe? Era o povo que nasceu das filhas de Ló. Mas quem é a filha de Ló? Olha só. Quando Ló era sobrinho de Abraão, e ele começou com muita brigaiada no meio dos pastores dele, contra os pastores de Abraão. E ele falou: aqui, meu tio, é melhor eu ir embora, porque está muita brigaiada entre nós. Aí Abraão falou para ele: Ló, faz o seguinte, o que você escolhe? Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Então, resolve, Ló. E Ló, um egocêntrico extremo, que só pensava em si, o que ele fez? Ele olhou as campinas verdes que iam para Sodoma. E ele falou: opa, eu quero essas campinas aqui, ó. E ele lá atrás já tinha escolhido o caminho dos olhos, o caminho da vista, o caminho que agradava ali a vontade dele. E ele foi e acampou nas campinas verdes até chegar em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era aquele lugar de imoralidade extrema, violência extrema, abusos extremos, abusos de imoralidade de todos os níveis. Por quê? Porque quem anda por vista,
Quem anda, né, por aquilo que agrada aos olhos, o que vai acontecer? Inevitavelmente, vai estar muitas vezes seguindo para um caminho de perdição, porque o caminho de Deus muitas vezes é espinhoso. Muitas vezes é estreito, na verdade, todas as vezes, porque a Bíblia diz que estreita é a porta que conduz à salvação e são poucos os que entram por ela. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e são muitos que entram por ele. Então, muitas vezes, o caminho de Deus realmente é estreito, é difícil, é doloroso, exige renúncia, exige sim que você tome a sua cruz. Então, o caminho de Deus, muitas vezes, não é agradável aos olhos. Mas, o que Ló fez? Ló andou por vista, a mulher dele junto. O que aconteceu? Aquele lugar de perdição, Sodoma e Gomorra, onde ele foi parar, acabou sendo condenado por Deus. Lembra? Caiu fogo e enxofre sobre Sodoma. Foi destruído Sodoma e Gomorra, tamanha tanta imoralidade, moralidade sexual, homossexualidade, abuso sexual, violência naquela cidade. Caiu fogo e enxofre, lembra? E aí o anjo tinha dito, olha Ló, pela intercessão de Abraão, eu vou poupar você, sai daí com a sua família. E Ló sai, levando as suas 2 filhas e a sua mulher. Lembra da mulher de Ló? Aí a mulher de Ló, apegada lá às coisas de Sodoma, olhou para trás e se torna uma estátua de sal. E naquele momento, Ló segue com as 2 filhas. E as 2 filhas, com um bom gene de egoísmo na veia, o que elas fazem? Um dia elas embriagam o pai e elas têm relação com o próprio pai. Há um incesto na Bíblia. Esse é o povo de Moabe. Foi desse incesto, dessas 2 filhas que embriagaram o próprio pai, que nasceu os moabitas. Agora, é importante você pensar nesse sentido. Elimeleque, aquele que tem um nome que significa, meu Deus é rei. Meu Deus que reina sobre mim. Agora, naquele momento de crise, naquele momento de angústia, ele vai para onde? Ele vai lá para a terra de Moabe. Por quê? Porque, na verdade, ele se identificava com os moabitas. Ele era igualzinho dentro da alma dele. A alma dele também era uma alma precipitada e egoísta. Então você tem que tomar cuidado, querido. Por quê? Porque na hora das tuas crises, o diabo vai querer te levar e te conduzir por caminhos que o quê? Te levem ao antigo lugar das suas deformações. A deformação da alma, a deformação da violência, a deformação do egoísmo, a deformação da precipitação, do espírito de engano. Eu não sei qual é a área, mas Elimeleque largou aquilo que era o reinado de Deus na sua vida e ele foi seguindo ali para Moabe. Era uma afronta. Por quê? Porque além de Moabe ser um lugar, uma terra que foi gerada por incesto, né? E acima de tudo, por puro egoísmo, por aquilo que era precipitação, além de Moabe ser gerada dessa forma, Moabe tinha sobre si uma maldição. Põe lá em Deuteronômio 23:3. Olha só aonde Elimeleque foi parar. Deuteronômio 23:3 e 4. Olha o que Deus tinha declarado sobre Moabe e sobre Amon. As 2 filhas de Ló tiveram 2 filhos, Amon e Moabe. Olha o que Deus tinha declarado. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Olha que coisa, queridos. Elimeleque, aquele que tinha o nome, meu Deus é meu rei, ele vai para um lugar que era um lugar que não tinha comunhão nenhuma com Deus. E ele ali entra naquele sentimento, quer dizer que Deus é o meu rei,
eu estou debaixo de promessa, eu estou na casa do pão e nada acontece. Ah, é? Então, aí ele se junta com aquilo que é inimigo de Deus. Porque o mundo é o inimigo de Deus. O mundo nos odeia. E ele vai e ele se ajunta. E muitas vezes as pessoas, na hora da sua crise, cometem esse pecado contra Deus. Essa blasfêmia. Ah, porque se Deus não fizer, porque se Deus não faz, ah é, então o que adianta? Então eu vou e me junto com aquilo que é do maligno, com aquilo que é amaldiçoado, com aquilo que não procede de Deus. Elimeleque comete uma afronta, porque ele vai exatamente para o lugar, é como se ele dissesse, ó, tá vendo? Aqui, ó, eu estou debaixo da bênção, estou debaixo de promessa, estou na casa do pão e nada acontece. Está essa escassez na minha vida. E lá, ó, aquele lá que disse que era o amaldiçoado, aquele lá, ó, que nem entra na casa de Deus, aquele lá que nem frequenta a casa de Deus, nem pode pisar na casa de Deus, está lá, está bem, está tudo acontecendo. Olha lá, ó, quer saber? Eu vou ir lá junto com eles. Foi isso que ele fez. E tem muito crente que age assim, que deixa os caminhos do Senhor por causa de uma provação momentânea, mas a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que está preparado para os fiéis. E sabe o que aconteceu? Elimeleque deixou o reino de Deus e ele foi lá e levou a família junto. E se associou com aquilo que era, né, os desigrejados, vamos dizer assim. Porque é isso que significa. Com aqueles que, nem pisam na casa de Deus, porque a maldição era essa. Nem pisar na casa de Deus podem. Nem entram na casa de Deus. E lá, não estão passando crise. Então, eu vou me associar a eles. Foi isso que ele fez, se uniu aos desigrejados. E tem muita gente que é assim. Ela é fiel, ela ama a Deus, ela busca a Deus. Aí Deus fica em silêncio até para provar o que está no coração. Deus permite aquele tempo de prova. E sabe o que acontece? A pessoa começa a olhar para a prosperidade do ímpio. E ela começa a comparar a vida dela com o ímpio. E ela acaba tropeçando e caindo no erro do ímpio. E começa também a seguir o caminho de abismo junto com os ímpios. E quando ela acordar, porque um dia, queridos, nós vamos fechar os olhos aqui nessa terra. E nós vamos acordar em outro lugar. E resta saber onde você vai estar. Ou você vai acordar no céu da glória, no paraíso, porque é para onde os crentes vão. Ou você vai acordar no meio de uma chama ardente, onde há gemidos e ranger de dentes para sempre. Todo mundo da terra. Um dia vai fechar os olhos pela última vez aqui. E vai abrir os olhos em outro lugar. E eu oro para que quando você estiver que chegar a esse momento, você esteja preparado, porque nesse dia não tem amigo, não tem colega, não tem parente, não tem ninguém por você, é você e você, é sua alma e Deus para sempre, ou é sua alma sem Deus para sempre. E o que acontece, queridos? Elimeleque foi. Assim como você, querido, pode se voltar contra Deus, quando Deus não fizer o que você quiser, ou quando a crise chegar, e você pode virar as costas para o teu rei, para o teu Senhor, e achar que o teu rei e Deus não está cometendo, não está fazendo, mas saiba de uma coisa, você mesmo arcará com as consequências do seu ato, as consequências daquilo que é a sua decisão. O que aconteceu com Elimeleque, que nós lemos lá no livro de Rute 1, agora Mateus, versículo 3. O que aconteceu com esse Elimeleque? O que aconteceu? Morreu Elimeleque. Morreu Elimeleque. Sabe por quê, queridos? Porque quando você deixa o Senhor, Rei dos Reis, quando você vira as costas para o teu Deus, para o teu Senhor, não há vida. Não há vida. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Não há vida longe do Senhor. Não há vida.
A nossa vida está no Senhor. Nele está a vida. Nele está a nossa salvação. E Elimeleque, marido de Noemi, morreu. Mas piorou. Vai piorar ainda isso. Por quê? Porque, queridos, o nosso sucesso, a nossa vitória está em permanecer na presença do Rei dos Reis. E permanecer debaixo da promessa de Deus. E permanecer debaixo dos cuidados de Deus. O que aconteceu? Por prepotência, saiu, seguiu o seu rumo. Vou resolver minha vida então, vou resolver da minha forma, vou fazer, o que eu preciso fazer, vou garantir o meu pão. O que aconteceu, queridos? Depois, ele morre e ainda pior, depois os 2 filhos morrem também. Versículo 5. Morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Queridos, dá para imaginar? Dava para imaginar? Dava. Porque não dá certo. Não dá certo virar as costas para Deus. Não dá certo não crer que de Deus virá o pão dos céus. Não dá certo não crer e não suportar os dias de aflição. No livro de Lamentações diz, põe tua cara no pó. Talvez haja esperança para a tua vida. Aguarda em silêncio os processos de Deus. Então, querido, tem coisa que você tem que aguardar o silêncio de Deus. Se é tempo de crise, vou passar a crise, mas vou passar debaixo da promessa. A promessa de Deus na casa do pão. A promessa de Deus em Belém. Em Belém, de Belém virá salvação. É de Belém, Efrata, que virá o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor Jesus. Querido, é em Belém. É na casa do pão, é diante do teu Deus, o Senhor Rei eterno, que sempre haverá salvação, livramento, misericórdia, compaixão e graça para você e para a tua vida em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher foi para lá, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, ficou desamparada. E aí o que aconteceu? Quando ela estava lá desamparada, ela ouviu falar que lá em Belém, Deus estava abençoando o povo. Que lá em Belém, Deus estava prosperando o povo. E aí o que acontece? Ela resolveu no seu coração voltar para Belém. Isso, é aquele versículo mesmo, pode pôr. Olha, lê comigo, ó. Então se dispôs ela com as suas noras, só sobrou ela e as 2 noras. E voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então ela de repente, lá em Moabe, já tinha perdido tudo. Tinha perdido tudo. Você vai ver que ela diz, eu fui cheia, enquanto ela estava lá na casa do pão, enquanto ela estava debaixo da promessa, mesmo na crise que era, mesmo na dificuldade que estava, mesmo na escassez que havia, ela estava cheia, porque Deus, Ele supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Querido, às vezes você não tem tudo que você quer, mas você vai ter sempre tudo que você necessita, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Enquanto ela estava na casa do pão, ela estava cheia, mas não estava bem, estava insatisfeita, estava infeliz, estavam todos em crise. Estamos na casa do pão, onde há promessa, mas há crise para nós. Então, quer saber? Olha lá, aqueles nem na congregação podem pisar, nem a Deus buscam. Olha aqueles lá, são desigrejados, e no fim, olha lá, eles têm pão. Quer saber? Vamos para lá. E agora, ali, naquela condição, ela perde tudo. E então, depois de perder tudo, ela desperta e diz o quê? Que ela resolve voltar para Belém, porque ela pensa e ela sabe, Deus está dando pão para o seu povo. Deus está dando pão para o seu povo. E eu quero te dizer, Deus nunca desampara o seu povo. Nunca. Você pode passar a crise que for, mas se você está debaixo da potente mão de Deus, se você está debaixo da misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus vai te assistir. E a hora que você menos esperar,
É o de repente de Deus. É só se você lembrar, hoje o mundo comemora o dia do Pentecostes. O que é o dia do Pentecostes? É o dia do de repente de Deus. Porque eles tinham perdido Jesus, eles estavam numa crise violenta, estavam perseguidos, ameaçados, os discípulos ali presos, amedrontados, e de repente eles oravam com constância. Aonde? Na casa do pão, no lugar de oração, no lugar da promessa, porque Jesus falou: olha, fica em Jerusalém, até que do alto você seja revestido do poder. E eles permaneceram, havia ameaça, ninguém podia dizer que era cristão, era capaz de eles também serem mortos, como Jesus também tinha acabado de ser morto, mas eles permaneceram constantes em oração, e de repente, um dia, veio do céu o som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então hoje é comemorado o dia do Pentecoste, que é o dia exatamente do de repente, porque quem está debaixo da palavra de Deus, é de repente que virá do céu a promessa, o milagre e o poder de Deus para a tua vida. O que você não pode é sair de debaixo da presença do Senhor e achar que sozinho você tem força para vencer nesse mundo. E nesse momento, queridos, essa mulher se conscientiza e ela resolve voltar para Belém. E eu quero hoje declarar o poder dessa palavra, porque Moabe simbolizava tudo aquilo que era mal, tudo aquilo que era ruim para um povo de Deus, porque foi lá em Moabe que eles negaram pão e água para o povo de Israel. Quando o povo de Israel, querido, saiu do Egito, eles estavam cansados, e eles pediram para passar por Moabe. Imagina, Deus falou: agora vocês vão para a terra da promessa. E Moabe estava aqui, no meio do caminho, vamos dizer assim, a terra dos moabitas. Israel estava cansado, saiu do Egito, era perseguidos lá, né? Sofreram 40 anos ali no deserto. De repente eles chegam ali em Moabe, eles falam: ó, deixa a gente passar pela sua terra, porque a gente precisa ir ali, ó. E aí corta um caminho grande para nós. Dê para nós só pão e água, para a gente ter força, que a gente saiu do Egito. Nós estamos cansados. O que Moabe fez? Moabe negou o pão e a água. Mas agora Elimeleque não, acha que Moabe tem pão e água para ele. Olha que contraditório. Né? E tem gente que é assim, sofre no mundo, aí vai para Deus, está diante de Deus, aí Deus, um minuto que Deus te põe à prova em silêncio, porque a Bíblia diz: te levei ao deserto para te mostrar o que havia no teu coração. Aí você pega e esqueceu tudo que passou no mundo. De repente o mundo é maravilhoso, de repente o mundo é a tua solução, de repente o mundo é tudo de bom. Ô querido, acorda. E Elimeleque fez isso. Agora ele estava achando que Moabe ia dar água e pão para ele. Só que sabe o que Moabe falou para os israelitas? Tinha falado 300 anos antes: não vamos dar nem pão nem água para você. O que Israel teve que fazer? Teve que dar uma volta imensa. Ainda Israel falou: vende água para a gente então, que a gente paga por essa água. Eles negaram, queridos. Eram tão egoístas, tão avarentos, tão mesquinhos, que nem negaram. Aí Israel tem que dar a volta todinha para ir rumo à promessa deles. E esses são Moabes. Isso está em Números 21, 21, 23. Quem quiser ler depois. Moabe, queridos, era aquele povo que contratou Balaão. Lembra de Balaão? Que aquele rei de Moabe que contratou Balaão. Balaão, vem aqui, ó, lançar maldição nos israelitas. Vem aqui. E aí Balaão, por muito dinheiro, foi até lá, e o rei moabita falou para ele: amaldiçoa esse povo aí. Amaldiçoa esse povo, porque eles estão muito fortes, eles estão muito determinados, eles são muito vitoriosos, amaldiçoa eles. E Balaão queria amaldiçoar por dinheiro, mas Deus falou: não lance palavra contrária contra o meu povo. Abençoa. E Balaão tinha que abençoar. Sejam abençoados, vós sois o povo bendito do Senhor, o povo escolhido do Senhor. E Balaão tinha que profetizar a bênção. Mas o que Moabe fez? Moabe foi lá e sugeriu o seguinte:
Então tá, já que não pode amaldiçoar eles, porque eles são abençoados, então qual que é a coisa que pode acontecer com eles de mal? E aí Balaão falou, olha, se eles caírem nos pecados da idolatria, do mal, né? Então aí vai abrir brecha na vida deles e aí vai dar para você entrar. Vai dar para você vencer eles. E aí o que aconteceu? Moabe foi aquele, né? Que colocou um monte de mulher moabita para envolver os israelitas em idolatria, lá em Baal Peor, né? E nesse dia morreram 24 mil israelitas. Só para você ver como Moabe era bonzinho. Mas Elimeleque esqueceu tudo. Elimeleque agora queria ir lá para Moabe, porque Moabe era tudo de bom. Eu quero hoje, em nome de Jesus, quebrar da tua vida todo saudosismo de coisas amargas, coisas doentias, coisas loucas, coisas malignas, pessoas que põem em jogo sua vida, sua eternidade, querendo voltar ao vômito. Querido, você sabia que Jesus, o próprio Jesus, comparou o desvio àquilo que é um porco ou um cão? Como assim? Isso, porque a pessoa que se desvia é comparada ao cão que volta ao vômito e ao porco que volta ao lamaçal. Só para você ter noção o que é o desvio para o Senhor Jesus, que é pura misericórdia. Então, querido, hoje, em nome de Jesus, eu quero quebrar da tua vida toda impulsividade, toda precipitação, que quer que você quebre aliança com o Senhor, Rei dos Reis, na tua vida, que quer te conduzir a caminhos de morte, que quer te conduzir a caminhos de erros, tropeços antigos. Queridos, vocês viram o que aconteceu com Noemi? Noemi, o nome dela significa doce. Enquanto ela estava lá na casa do pão, debaixo da promessa, mesmo ela infeliz, insatisfeita, querido, ela era doce. E você vai ver que ela declara, eu era cheia. E agora ela foi lá para Moabe e ela declara, não me chamem mais Noemi, me chamem de Mara, porque é só amargura na minha vida. Agora a amargura toma conta dela e ela está esvaziada de tudo o que é bom. E eu quero hoje declarar na tua vida, coloca em Ruth 1:20, para você ver esse momento, que ela fala, nem me chame mais de Noemi. E é isso que o inimigo quer, queridos. Ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara. A condição dela agora é de uma mulher amargurada. Por quê? E ela ainda culpa Deus, olha lá. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Não foi Deus que deu aquilo para ela. Ela que foi atrás. Ela que com o marido que virou as costas para o rei, o nome de Deus poderoso, o reino de Deus, e foi lá, né, seguir o rumo da cabeça dela. Mas agora a amargura tinha tomado conta da vida dela, mas não era Deus que tinha aquilo para ela. Mas Deus nem levou em conta a murmuração, a reclamação, mas uma coisa ela fez certo, ela reconheceu e ela resolveu voltar. E quando ela resolveu voltar, queridos, o que acontece? Ela se coloca debaixo da promessa de novo, porque Deus é misericordioso demais. E ela se coloca debaixo da compaixão de Deus de novo. Ela se coloca realmente de novo debaixo da profecia, da bondade do Senhor. E quando ela volta, você vai ver que as coisas, embora ela continue dizendo, eu sou a Mara, eu sou amarga. E você vai ver que ela fala aí, né? Eu estou vazia, eu saí daqui cheia e agora eu estou vazia. Deixa eu ver o versículo 20, acho que é o 21, né? Isso, olha só. Eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Não foi Deus que fez ela voltar pobre, né? Foi o rumo que eles tomaram na vida deles. Foi o rumo que eles decidiram seguir sem Deus, sem a bênção, sem a promessa, sem aquilo que era, né, a espera do milagre. A fé é seguir um rumo racional. E ela diz, pois que me chamarei Noemi. Por que, pois, me chamareis Noemi? Não me chame mais Noemi, visto que o Senhor se levantou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Quer dizer,
olha a arrogância que ainda estava no seio dessa família, né? Ainda está lá. Tomaram o rumo errado, tomaram a direção errada. E ainda, ao invés de voltar humilde, né? Falar, nós erramos. Nós não confiamos que Deus podia suprir de novo. Nós não confiamos no domínio de Deus, no governo do Rei Eterno. Nós preferimos nos unir lá, né, aos desigrejados, aos que nem a Deus cultuava. Nós preferimos nos unir àquilo que era, né, a ausência da promessa. E agora, olha o que aconteceu. Não, ela não confessa nada. Ela fala, Deus está contra mim. Deus não estava contra ela. Deus estava lá abençoando todos que estavam debaixo da promessa. E eu quero te dizer, toda vez que você se coloca debaixo da mão potente do Senhor, por isso que a Bíblia diz, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no devido tempo te exalte. Toda vez que você se colocar debaixo da potente mão de Deus, toda vez que você se colocar em submissão ao teu Senhor, toda vez que você o invocar, você vai encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Toda vez que você se voltar para Ele, voltai para mim, e encontrareis vida. Eis que ponho diante de vós dois caminhos, o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolha, pois, a vida para que viva, diz o Senhor. Toda vez que você escolhe o caminho da vida, você vai encontrar a vida. Mas toda vez que você escolher o caminho da morte, você está seguindo o caminho da morte. Não é Deus que está te matando, não é Deus que está te destruindo, não é Deus que está te fazendo mal algum. É porque você resolveu, como Elimeleque, virar as costas para o teu rei e seguir o quê? O caminho da tua carne, da tua força mental, física, espiritual, seja o que for. Mas o Senhor está te dizendo hoje, em nome de Jesus, volte para a doçura, volte a ser quem você era em mim, volte para o lugar da promessa, volte. Por quê? Porque Noemi foi chamada no início e no fim do livro de Ruth. No meio, no tempo que ela estava aliada aos moabitas, o nome dela se chamou Mara. E o Senhor está te falando hoje, volte para o lugar da promessa. Ainda que haja silêncio, ainda que haja crise, a crise está na terra. E eu quero te dizer, querido, a crise está na terra. Há doenças em toda a terra, mas há descanso para o povo de Deus, no nome do Senhor Jesus. Há doenças biológicas, há doenças químicas, há doenças alimentares, há doenças de vírus, há doenças de bactérias, há doenças de todo naipe. Queridos, há doença em toda a terra, mas no nome do Senhor dos Exércitos haverá cura para os que nele creem, para os que nele esperam, para os que nele buscam e para os que aguardam a salvação do Senhor, em nome de Jesus. Então não se mova mais pelo medo, não se mova mais pelo teu raciocínio, não se mova mais pela tua carne, não se mova mais pela tua amargura, pela tua momentânea infelicidade, pela tua crise momentânea, mas esteja debaixo da mão do onipotente Deus, em nome do Senhor Jesus. Sabe o que acontece? Ela volta para Belém de Judá, como nós vimos, e ali, o que acontece? Ela encontra aquele que é o resgatador, porque no meio de Israel há uma aliança firme de família, que é o resgatador. Quando alguém se torna viúvo, quando alguém, tem, por exemplo, ela estava levando a nora junto com ela, e essa nora poderia se casar com outro para continuar a família dentro da linhagem. Então ela volta, e a primeira coisa que ela encontra é com um resgatador. E esse resgatador simboliza o nosso Senhor Jesus. Quando você volta para a casa do pão, quando você volta para o lugar da promessa, quando você volta para debaixo da graça do Senhor, você se coloca debaixo da mão do
teu poderoso Senhor, e é Jesus o nosso resgatador. Ele te resgata das tuas dores, Ele te resgata das tuas amarguras, Ele te resgata das tuas infelicidades, Ele te resgata das tuas frustrações com o mundo e no mundo. Ela se chamou Mara, mas você vai ver que as vizinhas novas dela agora começam a chamar ela de novo de Noemi, e ela ainda fala: por que você está me chamando de Noemi? Eu não sou Noemi não, agora olha o que aconteceu comigo. Mas elas continuam ali dizendo: você é Noemi. E eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, Deus encerra aquele ciclo. Perceba que ela ficou 10 anos lá em Moabe, e 10, queridos, na Bíblia simboliza realmente esse ciclo fechado. 10, os 10 dedos da mão, simboliza o tempo cumprido das obras das mãos da pessoa e o resultado final daquilo que foi a atitude dela. Ela já tinha ali colhido a consequência do seu ato, e agora, então, chega o tempo da restauração. Deus restaurou o ciclo, e a amarga voltou a ser doce. Mara, esse nome de Mara na vida dela, durou 3 capítulos. Noemi é reconhecida novamente, e a fé eterna é restaurada na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Coloca para nós, queridos, por favor, Mateus, Salmo 35. Salmo 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Então ela se chamava de Mara, e para ela ia ser uma eterna amargurada. Mas não, Deus tinha para ela uma mudança de sorte ainda. E ela então volta para aquilo que é a fé. E a fé é eterna, queridos. Quando você se afasta da fé, você está se limitando ao que ocorre nesse mundo, às tragédias, ao mal desse mundo. Mas quando você volta para a fé, quando você volta para a promessa, você dá lugar à restauração da tua vida. Noemi, de novo, agora é chamada. A queda não destruiu o pacto dela com Deus, e de Deus com ela. Deus fala assim: ainda que você seja infiel, eu permaneço fiel. Então Deus não quebrou o pacto com eles, eles que tinham quebrado o pacto com Deus. Mas ela foi a sobrevivente daquele caos, e ela tem o entendimento de voltar para o lugar da promessa. Aquele que deixou de ter Deus como seu rei, morreu. Mas aquela que reconhece que tem que retomar, que tem que retornar, ela é restaurada e ela é ressuscitada. Deus, Ele restaura em camadas. Ele te perdoa na hora. Ele limpa a tua consciência na hora do teu erro. Mas, às vezes, demoram meses, demoram décadas até para transformar o teu pior capítulo no teu melhor testemunho. Aqueles 10 anos ali do capítulo da vida dela, que foi amargura e dor, querido, Deus ainda transformou em um grande milagre, e ela pôde dar o grande testemunho, porque o resgatador veio, se casou com a sua nora, e ela recebe um neto que ela tem como filho. E aí começam até a dizer: olha o filho da Noemi novo, olha o filho da Noemi. E Deus começa a restaurar a vida dela. E eu quero te dizer hoje, nós vamos ver rapidamente os passos que ocorreram com Davi. Porque Davi foi alguém também que pecou contra o Senhor. E o que acontece? No Salmo 32, você vai ver que no versículo 3 e 4, ele guardou em silêncio o pecado dele. E os ossos dele se consumiram, ele diz. Então, enquanto você está longe de Deus, e você está ali na condição de pecado, os seus ossos vão se consumindo. E diz, o que é os ossos se consumir? Doenças psicossomáticas, depressões, ansiedades, corpo doendo, culpa que corrói. Também pode ser resultado desses, como
Davi está dizendo, os meus ossos começaram a ressecar, né? Um gemido constante todo dia, ele diz, bramido todo dia, era gemido, a vida dele era dor, enquanto ele o quê? Se mantinha na sua condição de pecado. Diz ainda que a mão de Deus pesava sobre ele. Por quê? Porque ele não conseguia ter paz um dia. Por quê? Longe do Senhor. O humor dele se tornou em sequidão. O que é sequidão? É uma seca. A alma dele virou um deserto. Ele ficou alguém sem vida. É isso que acontece com quem se afasta da misericórdia e do amor de Deus. Mas você vai ver no versículo 5 que ele confessou. Ele não encobriu. E então o que? Diz a palavra do Senhor, que ele alcança, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E você vai ver então, no versículo 1 e 2, ele contando esse momento, que ele fala que agora ele sente alívio, ele foi restaurado, ele se sente feliz, porque bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E eu quero te dizer, sabe o que cobre pecado? Sabe o que traz perdão de iniquidade? É o sangue de Jesus na tua vida. Por isso Jesus diz, confessai, confessa os vossos pecados ao Senhor, porque o Senhor é justo e misericordioso para trazer o perdão e a misericórdia sobre todos os teus pecados. Filhinhos, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E eu quero declarar em nome de Jesus hoje, Deus quer trazer restauração. Deus quer trazer restauração a quem está afastado do propósito. Deus quer trazer restauração a quem estava autônomo de Deus. Deus quer trazer restauração para quem achou que poderia sobreviver pelas suas próprias forças. Querido, o pecado escondido adoece. Deus, você não consegue encontrar a paz, mas a confissão é o teu recurso. E para quem você vai confessar? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você vai confessar ao Senhor. Noemi guardou a amargura 10 anos e virou Mara. Davi guardou o pecado dele por 1 ano e os ossos dele se secaram. Os dois só sararam quando confessaram a dor, o outro confessou o pecado e Deus restaurou tanto a dor quanto o pecado. Davi começou o ano bramindo e ele terminou cantando. Você vai ver depois, esse Salmo 32 é só um salmo da lembrança do que ele passou, guardando o seu pecado. Eu quero te dizer, a confissão faz trocar o teu deserto por música. Você vai poder adorar ao teu Senhor em nome de Jesus. Hoje, restaura a tua comunhão, restaura a tua vida com Deus. Vamos ler o final de Ruth aí, capítulo 4, 14. Olha o fim dessa mulher. Olha o que é estar debaixo da promessa. Olha o que é estar debaixo da bênção. Mesmo passando por luta? Mesmo. Mesmo passando por aflição? Mesmo. Olha o que diz. Então as mulheres... Esse é o último capítulo. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e será afamado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Sabe o que aconteceu com essa Noemi, que achava que o fim dela era a amargura, o sofrimento, que não tinha mais mudança para ela? Ela se tornou avó, simplesmente, né? Avó de Jessé, que é o pai de Davi. Então ela era a bisavó do rei Davi. O rei Davi é da linhagem aqui dessa
mulher espiritualmente. Por quê? Por causa de uma promessa. Eu quero te dizer, enquanto você estiver debaixo da potente mão de Deus, enquanto você tiver um coração submisso e ensinável, independente da crise que sobrevier ao mundo, você estará debaixo de promessa. Você estará debaixo de misericórdia. E Deus virá ao teu socorro em momento oportuno. Pode pegar fogo no mundo. A fome estava sobre a terra. Mas aos que permanecem na promessa, Deus trará o pão, Deus trará a salvação no momento oportuno, Deus trará o livramento. E eu declaro, a bondade de Deus nos guiará, a misericórdia de Deus te guiará, e a bondade de Deus te conduzirá em triunfo. Permaneça em obediência ao teu Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar. Você que está amargo, você que está infeliz, você que está abalado pelas crises, pelas circunstâncias da vida. Ah, querido, nosso Deus é a nossa salvação. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio forte. Ele é a nossa torre forte. Feche os seus olhos. Se volta para o teu Deus hoje, em nome de Jesus. Você está na casa do pão. A casa do pão tem palavra. A palavra é pão. A Bíblia diz que chegaria um momento na terra em que haveria fome, mas não fome de pão físico, mas fome da palavra de Deus. E eu quero te dizer, há uma palavra sobre a tua vida. Esteja debaixo da promessa do Senhor. Esteja debaixo da misericórdia do teu Deus. Esteja debaixo do cajado do bom pastor. O bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. O Senhor é poderoso para te ajudar a passar pelas maiores crises mundiais, familiares. Em nome de Jesus, o que for, o Senhor estará convosco. Fale com Deus agora. É você e Deus na tua casa. É você e Deus agora na tua vida particular. Em nome de Jesus, clame o nome do Senhor. Restaura a tua aliança com Deus. Pai, nós te glorificamos, Senhor. Em ti há socorro, em ti há livramento, em ti há provisão, em ti sempre haverá sustento. O Senhor prometeu não nos desamparar até o final dos séculos. Há uma promessa sobre todo aquele que crê em Jesus. Há uma promessa sobre todo aquele que entrega a vida a Jesus. Não seremos desamparados, não seremos abandonados, não seremos decepcionados. Em o nome do Senhor Jesus, seja hoje visitado pela palavra, seja hoje visitado pelo Senhor Jesus, e assim como Elias recebeu o pão e a água, que lhe deu forças para caminhar ainda muitas léguas, em nome de Jesus, receba hoje desse pão, que te dá forças, forças para prosseguir, forças para caminhar, forças para acreditar, forças para resistir, forças para vencer. Em o nome de Jesus eu oro pela tua vida, eu oro pela tua família, eu oro pela tua casa, eu invoco o teu nome, Senhor, sobre cada pessoa neste lugar, que teu Espírito Santo venha sobre elas com poder, venha libertando, meu Pai, curando, perdoando pecados, transformando, quebrando grilhões, quebrando sentenças, anulando obras feitas. Em nome de Jesus eu cancelo obras mandadas, obras de macumbaria, toda obra do mal, perseguição, ódio, inveja. Em nome de Jesus seja desfeito, todo mal lançado volte de onde veio. Em nome de Jesus, limpa, meu Pai, a vida dessa pessoa, limpa a casa, a família. Em nome de Jesus, traga saúde, libertação. Eu oro por libertação de enfermidades, clamo pelo teu povo, em nome de Jesus. Toda enfermidade pulmonar, física, nos ossos, tendões, nervos, em nome de Jesus, toda enfermidade lançada, caia por terra em nome de Jesus. Eu transfiro, Pai,
para a cruz. Em nome de Jesus, Cristo levou sobre o madeiro toda a nossa maldição, toda a nossa doença. Eu oro por cura, cura cardíaca, cura pulmonar, cura na cabeça, nos ossos, nos nervos. Eu oro por cura no corpo. Eu oro por cura de câncer, eu oro por cura de tumores, eu oro em nome de Jesus por cura de hérnias, eu oro por cura em nome de Jesus Cristo, em todas as áreas. Senhor, dê resistência ao teu povo, dê em nome de Jesus Cristo saúde ao teu povo, restaura o teu povo com o teu Espírito Santo. Hoje é comemorado o dia de Pentecoste, era um dia normal como hoje, Senhor, mas veio sobre o teu povo o poder do Espírito Santo. Então, meu Pai, que o teu poder venha sobre o teu povo, para lhes dar autoridade, para vencerem as crises, as batalhas, Senhor, as ofensas, os males deste mundo. Lhes dê autoridade, Senhor, lhes dê poder, lhes dê unção, lhes dê cura, lhes dê em nome de Jesus resistência. Oh Deus, eu oro em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a saúde do teu povo, eu abençoo a pastora Teresa, eu abençoo a pastora Dani, eu abençoo a Shirley, eu abençoo a Márcia, abençoo a Lucinda, Senhor amado, em nome de Jesus, a Eliesse, a casa dela, Senhor, nós declaramos saúde, saúde, Senhor, em nome de Jesus Cristo, saúde, saúde agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus venha, abençoa a casa da Lourdes, Senhor, em nome de Jesus, visita com saúde, derrama saúde, Senhor, saúde, recuperação, restauração, milagre, providência, a vida, meu Pai, da presbítera Elaine, em nome de Jesus, saúde, saúde, saúde no sangue, ossos, saúde, meu Pai, na circulação. Abençoamos teu povo, declaramos providência, milagre, impossível agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, na vida da Letícia, vai lá na casa, visita o Pai, Senhor, com a tua ressurreição, com o teu milagre, com a tua cura, arranca o mal, Senhor, e traz a libertação. Oramos como igreja e declaramos saúde na casa do pão, a fartura, a bênçãos, a Deus por nós, na casa do pão, Emanuel, Deus conosco, faz o milagre, Senhor, passeia no meio do teu povo, traz a providência, libera o impossível, quebra as cadeias, cancela as sentenças, anula maldições, destrói macumbaria, feitiçaria, decanta, na casa do pão a provisão, na casa do pão a milagre, na casa do pão a poder, na casa do pão Deus se manifesta, a promessa se cumpre. Libera, Senhor, o milagre sobre o teu povo, libera, meu Pai, o impossível, o que é impossível para os homens, que seja possível na vida deste povo, na tua casa. Fala com Deus, querido, fala com Deus em nome de Jesus, fala com o teu Deus, porque Ele está no meio de nós, e você está debaixo da promessa. Se apegue ao teu Deus de todo o teu coração, se apegue ao teu Deus de toda a tua alma. Visita agora, Senhor, a família da Eleide, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o pai dela naquela cama. Oh Deus da ressurreição, arranca, Senhor, toda a diabetes, arranca, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tira a alimentação. Meu Pai, que ele seja fortalecido, rejuvenescido, liberta a irmã, Senhor, opera milagre, opera impossível, opera, Senhor, obra de cura, de poder, de transformação sobre cada casa, porque estamos debaixo da promessa. Ore calamaçu de cantaramalas, ore calamaçu de cantaramalas,
Espírito Santo, passa no meio do teu povo e vai, Senhor, queimando tudo que não procede do Senhor. Vai queimando, Senhor, toda doença. Vai queimando, Senhor, todo o mal que não procede do Senhor. Vai queimando tudo que não é teu, Senhor, que queria levar essa pessoa para caminhos de morte. Pode ir queimando, Espírito Santo. O anjo tinha na mão uma tenaz. Senhor, passa essa tenaz e vai queimando. Vai queimando o que não procede do Senhor. Vai queimando a doença. Vai queimando a obra mandada. Vai queimando a maldição feita. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Senhor, em nome de Jesus. E vai operando o milagre. Senhor, Mara voltou para a promessa. E quando ela volta, Senhor, o Senhor tem livre acesso para cumprir o que o Senhor tinha. E assim é na vida desse povo. Canta. Cumpre, meu Pai, o que tu tens. Cumpre, Senhor. Canta. Faz, Senhor, a tua vontade. Canta. Faz o milagre completo. Faz a obra de poder. Canta. Em nome de Jesus, abençoamos a Carla. Visita também o corpo dela. Que seja curado. Que seja liberto agora de toda doença e enfermidade. Saia em nome de Jesus. Toda obra mandada seja anulada. O Espírito Santo reine em poder sobre esse povo. Canta. Eu oro e creio e declaro a bênção em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluias. Está ligado sobre a nossa vida e família. Estamos na casa de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Bispo, pode se assentar, querido, por um instante. Irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Eu quero dar algumas direções. Domingo que vem é dia 31, se me falha a memória. E nós estamos encerrando o primeiro semestre, praticamente. E nós vamos, no mês 6, liberar uma palavra que vai acontecer nos próximos 6 meses. Então, eu quero pedir a você que se prepare. Olha, tudo pode acontecer para você não chegar na igreja. Mas você vai bater o pé e falar assim, eu vou de todo jeito. É o mês de Elu, é o mês da expansão. Então, se você tem alguma coisa assim travada na sua vida, não adianta, irmãos, eu só orar por você, só lutar por você, jejuar para você. A obrigação do pastor da igreja é orar pela igreja. Mas a igreja tem que, igual o livro de Atos, o coração e o pensamento, o espírito do povo estava junto com os seus líderes. E houve fartura no meio do povo. Então você precisa entender, Deus está voltando. O nível de guerra agora é outro, irmãos. Tudo coopera para te tirar da igreja. Tudo coopera para você ficar cada dia mais com problema. É problema para não chegar, é problema para não levantar, é problema para não... É problema de um monte de situações. Então, Deus nos deu uma direção. Nós acabamos de sair do jejum de Manassés. Você perdeu uma grande oportunidade de fazer esse jejum. Era só 3 dias. Só 3 dias. Então agora, final do mês, nós vamos liberar uma palavra sobre a sua vida. E Deus está falando, venha porque eu vou fazer algo para você, em você, através de você. E você precisa estar com a gente. Não adianta eu fazer um culto profético aqui e trazer vaso, um monte de gente, pular. Nossa, Deus desceu na terra. E se você não ativa o que Deus colocou em você? Você precisa ativar. O senhor está bravo? Não, eu estou te dando uma exortação no Espírito. Porque não adianta, se eu faço, mas se você não interagir com a fé, com a disposição, com a concordância, de fazer aquilo que Deus vai te orientar para os próximos meses, você pode ter dificuldades. Então, domingo que vem, vocês viram aí,
Você precisa estar na casa do pão. Você precisa estar. Bispo, está tão difícil os dias. Os dias que você teve na igreja te supriu para você superar os dias difíceis. E se você não tivesse nesses dias difíceis, como seria agora? Então vem estar conosco. Domingo que vem, Deus está preparando uma palavra para liberar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que vai ser uma bênção. Posso ouvir amém, irmãos? Então venha, em nome de Jesus, venha, porque o Senhor vai nos abençoar, amém? Hoje é o penúltimo domingo do mês, e nós vamos entregar uma oferta ao Senhor, e você pega esse envelope que está na sua cadeira com fé. Você comeu hoje, comeu esse mês inteiro, dormiu, você viu que Deus te abençoou de tudo, Deus não nos desampara, então entrega uma oferta, por essa razão, e seja abençoado, em nome de Jesus, continue sendo. Levante seu envelope ao alto. Pai, nós consagramos a oferta na tua casa. Se há alguém que dizimará, abençoamos o dízimo também. Se há, Senhor, alguma coisa retida